Saudações pessoal, eu sou Ricardo Tchaikovsky e vamos com mais uma aula do nosso curso de Gnose e Magia Luciferiana, o módulo 2, onde nós estamos estudando a vertente de luciferianismo propagada pelo Michael Ford. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os símbolos usados na vertente. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre os símbolos é que por ser uma vertente bastante eclética, uma vertente que se utiliza de vários sistemas de magia, existem muitos símbolos e com certeza não daria para explicar todos os símbolos. É uma vertente de magia que trabalha aí na feitiçaria, na bruxaria, na magia cerimonial, trabalha com Cabala draconiana, com luciferianismo gnóstico, com magia egípcia, magia persa, magia do caos. Então existem vários símbolos que são exclusivos de cada um desses sistemas de magia e não daria para eu comentar todos os símbolos. Além do que, é uma vertente bastante sincrética e bastante absortiva, né? Ela absorve muitos símbolos de outras correntes. Então nada impede que um luciferiano pegue um símbolo de outra vertente, de outro sistema de magia, ressignifique esse símbolo e utilize esse símbolo em seus rituais. Então isso também vai depender bastante da bagagem cultural e intelectual de cada um dos praticantes. Então, geralmente, cada símbolo vai se comunicar de uma maneira exclusiva com cada personalidade, com cada pessoa. Tá? Então, o que eu vou falar aqui é uma visão geral dos símbolos aí que são utilizados especialmente nos rituais de magia cerimonial de evocação e invocação de entidades, tá? Mas é bom que vocês tenham em mente que não existem só esses símbolos e que o que eu vou falar aqui é um resumo do resumo, tá? É bem superficial. O estudo do simbolismo por si só é uma das vertentes mais interessantes para todo mundo que quer praticar magia, né, semiótica, simbolismo. Então é muito bom que vocês peguem materiais paralelos sobre esses temas e estudem, que isso vai engrandecer muito seus rituais, tá? Dentro do luciferianismo do Michael Ford, os símbolos eles são conhecidos como portais para o poder ou caminhos para o poder. Ele tem assim duas aplicações principais, né? A primeira delas é alcançar o mundo material, é causar mudanças no mundo material. Isso é interessante porque até mesmo não magos utilizam os símbolos dessa forma. Por exemplo, quando você vai num lugar e vê na porta que tem um raio na porta, um adesivo com um raio, você automaticamente sabe que naquele local existe uma corrente elétrica. E isso vai fazer com que você ou não entre no local ou tome maiores cuidados ao entrar no local, tá? Então você vê que esse símbolo ele causou uma mudança concreta na realidade, porque ele impediu uma ação que você ia fazer ou então é, fez com que você pensasse melhor na ação que seria tomada, né? Então, os símbolos eles são muito importantes. Os símbolos eles dialogam com o nosso subconsciente e eles são repletos de significações e significados, tá? E quanto mais você entende o significado de um símbolo, mais poderoso ele se torna, tá? E a outra aplicação é a aplicação magística e mística, né? Aonde você acaba consagrando um determinado símbolo com uma energia e após essa consagração, em todo ritual mágico que você fizer, que você utilizar aquele símbolo, você então está invocando aquela energia que você consagrou no símbolo, tá? Então é interessante. Quando você pega um símbolo, você consagra ele e após a consagração desse símbolo, você pode utilizar em rituais futuros para desencadear determinadas ações e determinadas energias durante o ritual, tá? Então, como eu disse, né, o símbolo ele dialoga com o subconsciente, né? Então,
Aí entra muito os trabalhos do Jung também, né? Se você quiser estudar o Jung, ele tem um trabalho bastante interessante aí na área da psicoterapia, tal, sobre símbolos, né? Ele foi um dos pioneiros aí que abriu o estudo de símbolos para a grande massa, né? Então, eu recomendo também que vocês estudem esse tipo de assunto, esse tipo de conhecimento, tá? Então, o primeiro símbolo que nós vamos falar é sobre o sigilo de Lúcifer, conforme o Grimório Verum, tá? O Grimório Verum, ele é um grimório medieval, supostamente datado de 1517. Muitas pessoas contestam essa data e dizem que o Grimório Verum, na verdade, é bem mais moderno que isso, é do século XVIII. Porém, existem dados, existem evidências históricas que citam nominalmente o Grimório Verum em documentos bem antigos, em processos inquisitórios, especialmente. Então, existe um caso interessante que em 1564 um padre foi condenado pela Inquisição por portar aí alguns símbolos que estavam no Grimório Verum. Esse padre ele tinha um documento em mãos que tinham esses símbolos do Grimório Verum e ele foi condenado por isso. Então, o que, que a gente pode supor? A gente pode supor que existe, assim, um Grimório Verum antigo e que essa versão que a gente conhece, ela vem dessa versão mais antiga do Grimório Verum. A versão que nós conhecemos, pouca gente sabe, mas existem, na verdade, duas versões do Grimório Verum. A versão francesa e a versão italiana, e elas têm algumas diferenças significativas no que diz respeito aos sigilos, né? Então existem mudanças de sigilos de um grimório para outro, né? Por exemplo, o Grimório de Lúcifer, que é o que nós estamos estudando agora, numa das versões ele tem 4 símbolos associados, que é essa que eu vou pôr na tela, tá bom? Em outra versão, ela tem até apenas os 3 primeiros símbolos, não possui o quarto símbolo, tá? E existem outras diferenças, como selos trocados e tal, né? E existe uma outra versão, uma terceira versão, que é a mescla dessas duas versões do Grimório Verum, tá? Então, existem algumas versões do Grimório Verum rodando por aí. O Michael Ford ele se baseia nessa versão dos 4 símbolos, tá? Na vertente dele, ele diz que foi o primeiro que utilizou esses símbolos dentro do luciferianismo, embora existam grupos que reivindiquem esse uso para eles, tá? Mas de qualquer forma, o Michael Ford foi quem popularizou, na verdade, o uso do selo de Lúcifer, do sigilo de Lúcifer, de acordo com o Grimório Verum, né? Depois dele que realmente esse sigilo veio a ser usado por várias outras ordens luciferianas e até mesmo satanistas, tá? O sigilo de Lúcifer, de acordo aí com a gnose do Michael Ford, ele é, é composto pelos 4 símbolos aí que eu já falei, tá? E assim, simples, de uma maneira simplista, né? Esse vídeo aqui vai ser bem simples, mas ele simboliza aí o pentagrama caído, né? E ele é utilizado aí para identificar o portador da luz, tá? Então, o primeiro grande símbolo que tem no sigilo de Lúcifer é o círculo aí, como vocês veem na imagem, que é o sigilo do espírito ou da chama negra, né? Dentro da vertente do Michael Ford, esse sigilo ele representa o sigilo do espírito, né? Ou da autodeificação. Ele é composto aí de 19 letras sigilos obscuras e de 4 círculos. Algumas correntes dizem que na verdade essas letras elas vêm do alfabeto tebano que foram aí modificadas. Porque o que acontece? Antigamente não existia a prensa, né? Então cada mago ele copiava o livro à mão. Então as pessoas dizem que nesse processo de cópia os
sigilos foram tomando os aspectos que a gente conhece hoje, né? De acordo com as características dos artistas e dos magos que copiavam esse sigilo, tá? Então houve aí uma deturpação dos selos. Então algumas correntes falam que é o alfabeto tebano, mas não a corrente do Michael